passamos por lutas, por dificuldades e a gente vai rompendo. Aí quando Deus vê que a gente precisa dar uma levantada, Ele vem para nos lembrar para que Ele nos chamou. Glória a Deus. Para nos lembrar o motivo e a razão que Ele nos escolheu. Aleluia! E se você está aqui nessa noite é porque tem um propósito diante do Senhor. Oh, aleluia! E ao sentar no seu olhar, escute, escute. Tu és o Deus que me sonda. Tu és o Deus que me vê. Não tenho todas as, oh aleluia, mas de uma coisa eu sei, oh Deixa eu te falar pra você. Domingo nós tivemos um testemunho de uma irmã que orava 24 anos para engravidar. 24 anos. E domingo ela foi contar o testemunho que ela já está grávida de 3 meses. Não, você não entendeu. O nosso Deus que opera ainda está agindo em nosso meio. E talvez você veio para uma escola como essa e disse assim: eu vou lá só mais um dia. Eu vou lá porque eu fiz a inscrição. Se eu não for, depois o pastor vai falar comigo. Mas eu quero dizer para você que hoje pode ser o dia do seu milagre. Hoje pode ser o
que é exatamente o que essa frase sintetiza: ensinando para educar e aprendendo para transformar. Aqui, essas duas frases, ela toca basicamente em 2 pontos. Se você é um produtor de conteúdo, se você é um produtor de conhecimento, você pode fazer parte da nossa equipe. E esse vídeo tem essa intenção, de propagar exatamente aquilo que nós queremos. Ensinar para educar. Se você tem um conteúdo, você pode fazer parte como professor, como alguém que está se engajando com a gente, como um produtor de conteúdo. E você também, que quer ter um conhecimento a mais, nós queremos democratizar esse conhecimento, permitindo que você aprenda para transformar. Então, isso é a plataforma Vinde. Se você quiser mais informações, nós temos o nosso site, veja mais no nosso site, e aí tem os QR Codes espalhados pela igreja, e você pode aí acessar pelo QR Code ou pelo nosso site. Muito obrigado. Irmãos, amém? Amém? Se você quiser mais informação, aí atrás da apostila, quem tem a apostila, quem não tem os QR Codes espalhados aí, os cartazes, mas na apostila ali atrás também tem. É só acessar lá que vocês vão ter mais informação de como fazer parte disso. Se você quiser acessar, se você quiser fazer parte, se você é criador de conteúdo, essa empresa vai te ajudar muito. Amém? Mas no início o Senhor me levou a um memorial triste, um memorial que gera uma tristeza, e eu tenho certeza que muitos vão familiarizar com o que eu vou dizer. O Senhor me levou a um tempo das minhas lembranças antes de eu aceitar Jesus Cristo. O Senhor me levou lá atrás e começou a me mostrar quem eu era. O Senhor foi mostrando raiva que eu tinha na alma, ódio, sentimento de vingança, ciúmes, iras, contendas. E o Senhor foi me mostrando tantos sentimentos maus, e foi me mostrando que aqueles sentimentos maus, eles tinham um poder muito grande sobre a minha vida, porque durante o dia eu passava pensando naquele sentimento estava moldando e movendo a minha vida. A minha vida estava sendo movida por aqueles sentimentos. Porque quando eu estava planejando o futuro, aqueles sentimentos tinham presença no meu projeto. E o Senhor foi me mostrando que a vida estava caminhando por um caminho de destruição. Mas um dia eu ouvi o chamado dele. Um dia eu atendi o chamado do Senhor e aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador. Naquele momento, o Senhor me libertou. O Senhor me trouxe essa memória daquele dia, 4 de agosto de 2002. Sexta-feira que vem faz 21 anos que eu aceitei o meu Senhor como meu Salvador. E o Senhor me trouxe e me mostrou aquele dia que eu aceitei a Cristo. E naquele dia Ele me libertou. Naquele dia Ele tirou de mim toda aquela mágoa, aquela dor, aqueles sentimentos, e Ele me fez livres. Eu tenho certeza que você também se sentiu livre o dia que você levantou a mão e aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador. Livres. Hoje nós podemos cantar: eu sou livre, sou livre. Aleluia. Mas livre para quê? Outrora eu estava sendo escravizado por aquele sentimento. Eu estava sendo escravizado e sendo conduzido como escravo de Satanás para o abismo. E o Senhor Jesus Cristo me fez livre. E a pergunta que eu me coloquei no coração: livre para quê? E você pode dizer: pastor, livre para adorar. Sim, sou livre para adorar. Mas também sou livre para me lançar na lama, a qual eu acabei de ser lavado, e me lançar de novo na lama.
Eu também sou livre para engolir o vômito que acabei de vomitar. Eu também sou livre para pecar. Paulo ele vai dizer dessa liberdade, quando ele fala: todas as coisas me são lícitas. Você hoje é livre. Nós somos livres. E hoje nós decidimos o que vamos fazer com a nossa liberdade. Eu posso pegar minha liberdade e voltar aos mesmos sentimentos que eu estava. O Senhor, quando me libertou, Ele não me fez escravo. Não me fez. Ele me libertou e me deixou livre para escolher. Quando Ele removeu de você toda a vergonha do pecado, Ele te deixou livre. E às vezes nós usamos essa liberdade e voltamos ao pecado. Às vezes nós usamos essa liberdade e voltamos às mesmas iras, às mesmas contendas. Às vezes pegamos essa liberdade e voltamos ao mesmo ciclo de pecado a qual nós estávamos. Às vezes pego essa liberdade e volto ao ciúme que às vezes eu sentia. Às vezes eu pego essa liberdade e eu faço dela de novo um caminho para a perdição. Mas quando o Senhor ministrava isso no meu coração, Ele me deixou tão livre, que Ele me deixou também livre para escolher, não mais voltar para este caminho, mas livre para poder caminhar rumo ao céu com Ele. O Senhor nos dá essa liberdade. Quando eu falo que o Senhor nos dá essa liberdade, você tem a liberdade nessa noite de decidir aqui o seu caminho, qual é o ciclo que você vai viver a partir desse momento que nós estamos aqui. Está nas suas mãos escolher esse ciclo, Senhor. E quando Ele fala que Ele removeu, foi no ato de circuncisão, aonde o povo decidia se queria circuncidar ou não. O Senhor não obrigou ninguém a circuncidar. Era um desejo do povo, era algo que cada um deveria tomar ação. Não era algo coletivo, onde todos deveriam fazer a mesma coisa. Era algo individual. Eu sei se eu vou ser ou não circuncidado. Você escolhe hoje. Nós estamos escolhendo aqui nesse seminário de obreiros, nessa EBO, é bom. Nós estamos escolhendo aqui a nossa liberdade, o que fazemos com ela. E eu preferi pegar a minha liberdade e entregar ela a Cristo. E dizer para Cristo: Senhor, sou teu escravo. A minha vontade está nas tuas mãos. Eu não vivo mais eu, porque a partir desse momento eu decidi que Cristo é que vai viver em mim. Glória a Deus. Aleluia. É uma decisão de cada um de nós. O que vamos fazer com a nossa liberdade? Eu decido ser escravo, e todo escravo, que nós vamos olhar na Bíblia Sagrada, todo escravo tinha uma marca. E essa marca, ela mostrava que tipo de escravo era. E cada escravo tinha um comportamento por tipo de escravo. Se ele era judeu, se ele era vindo de outro país, se ele era comprado, ou se ele decidiu ser escravo, sempre teria uma marca. E nós também temos uma marca. O dia que eu decido ser escravo de Cristo, eu tenho uma marca. E toda vez que eu sinto raiva, ódio, mas decido agir com amor, eu estou demonstrando a marca de Cristo. Toda vez que eu sinto ira, contenda na minha alma, mas eu decido viver a paz de Cristo, eu estou mostrando a marca de Cristo para este mundo. As suas ações demonstram que tipo de escravo nós somos. Escravos daquele que permite não mais viver a minha própria vontade, mas viver a vontade de Deus em nós. Deus vai falar muito com você aqui nessa noite. Eu estou apenas introduzindo a mensagem aqui que o pastor vai ministrar aqui nessa noite. Mas eu quero te dizer, eu decidi na minha vida ser escravo de Cristo. Não vivo mais eu, mas Ele vive em nós.
Não vivo mais eu, mas Cristo vive em nós, aleluia. Decida um novo ciclo na sua vida nessa noite. Todos aqueles sentimentos não vão voltar, e se por acaso eles voltaram, por algum motivo eu permiti que eles voltassem, neste é bom. Eu decido expulsar de volta da minha vida todos esses sentimentos que estão me travando, estão me conduzindo ao mundo de perdição, ao mundo de dor, de ódio, de tristeza. E eu decido, neste momento, um novo ciclo vai iniciar na minha vida. E esse ciclo, quem vai reinar é o Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe sua vida. Aí para nós ouvirmos uma história. Vocês vão que Alexia. Sentou. Gente, olha aqui pra tia Kay. A Lia e o Luca vai dar uma saidinha, porque pra brincadeira final eles vão voltar. Tá bom? Então dá um tchauzinho pra eles. Primeiro conceito que eu quero trazer para você sobre essa coisa de escravidão. Você se torna, grave isso no seu coração, você se torna servo de quem você obedece. Você se torna servo de quem você obedece. Isso é muito importante a gente entender isso. No momento em que eles, aqui Eva e Adão, se submeteram à palavra, à orientação, né, à distorção que a serpente fez, né, no momento em que ela acatou aquela ordem, compartilhou com seu marido e ambos caíram, nesse momento eles perderam, né, eles mudaram de dono. Vocês estão entendendo isso aqui? Trocaram o dono. Ou seja, não mais, o que é muito sério. Eles duvidaram do caráter de Deus, da palavra de Deus. Eles duvidaram das intenções de Deus. E na verdade, pastores, eles, naquele contexto, eles eram livres. Livre-arbítrio sim, naquele contexto. Livre-arbítrio porque não havia nenhuma pressão. Assim, eles não foram feitos em pecado, não tinha nada, eles poderiam escolher, por isso que Deus colocou aquela situação, porque eles poderiam escolher, mas a partir do momento em que eles se submetem a uma orientação, eles obedecem a um comando ali do inimigo das nossas almas, eles então estão trocando de dono, estão mudando a natureza, perderam a natureza divina, perderam a habilidade divina, perderam aquela graça, eles são vestidos com a glória de Deus. Aqui depois vocês vão ver, vai começar a querer colocar um jeitinho, uma religião, um jeito para aparecer, sentimentos como o pastor Edmilson compartilhou agora, sentimentos de ira, de vergonha, de medo, né? Tudo começou a brotar, foi um dia terrível, eles começaram a sentir coisas que eles nunca sentiram quando os olhos espirituais deles foram abertos. Mas qual que é o ponto aqui? Quando essa coisa da escravidão começou? Porque Deus, quando criou o homem livre, criou o homem com poder de escolha. A verdade é que Deus nos colocou, entre aspas, como o Deus desse mundo. Adão era como se fosse o Deus desse mundo. Ele era aquele que iria ditar as regras, ele iria lá conversar com Deus na viração do dia, mas era ele que iria fazer as coisas acontecer, ele iria moldar, ele iria plantar, ele ia fazer as coisas acontecer, mas de repente ele perde esse domínio. E agora parece que tudo mudou, um dia ficou cinza, ficou esquisito, né? E ele começou a sentir medo, um pavor, angústia, e então ele percebeu
Não é que algo aconteceu. Quando Deus vem falar com eles, o que acontece aqui, gente? Sabe, ele fala assim: quem disse para você que você estava nu? Quem disse? Quem disse? Em outras palavras, com quem você andou conversando? Quem entrou na sua mente? Quem está te dando ordens? Quem está manipulando você? Quem disse para vocês que vocês estavam nu? Eu nunca disse isso. Quem disse para você que você não pode prosperar? Que você não pode mudar seu status social? Que você não pode ser um homem de Deus, uma mulher de Deus? Quem disse para você que você não pode viver limpa, com a boca santa, abençoada? Quem disse para você que você não pode ser um pregador, uma cantora, um ministro, um missionário? Quem disse? Quem disse que você não pode? Quem disse que a sua família não pode ser uma família linda, abençoada, próspera? Quem disse? Deus está falando: eu não disse isso. O que o Senhor disse? Vem na Bíblia e vai descobrir o que eu disse. Amém? Glória a Deus. Deus, Ele nunca disse aquelas coisas. Deus nunca mostrou a vergonha. Isso é muito sério. E nesse momento eles começam a entrar debaixo de uma escravidão. Eles começam a viver situações terríveis. Vocês estão comigo aqui, gente? Estão pegando isso? Glória a Deus. E a partir de então o homem ele se distancia. E o homem começa a viver de uma forma anarquista. Mas o homem começa a ser de uma maneira terrivelmente escravizado. A natureza maligna entrou. A natureza de pecado entrou. E então o homem não tinha mais poder de escolher. Isso é fato. Não tinha mais poder de escolha. Então eu não vou beber e nem vou usar drogas, porque eu sou livre para poder escolher. Sinto muito por vocês, vocês ainda não podem. Porque se soltar vocês aqui, tem uns aqui que já vai direto para a boca de fumo. Tem um aqui que não aguenta uma cantada, já vai entrar no boteco. Então vocês são escravos ainda. E sabe de uma coisa? Vocês podem passar aqui 9 meses nessa casa, vão sair e vai correr de novo na lama. Porque se não conhecer a verdade, se não começarem a buscar um relacionamento com Jesus, ninguém e nada vai libertar vocês. Só Jesus liberta. Vocês estão entendendo o que eu estou trazendo? Eu estou trazendo esses exemplos para vocês pegarem. Queridos, nós somos livres agora em Cristo. Nós podemos escolher o que é melhor para nós. Em Cristo nós podemos finalmente, porque nós não podíamos. Eu me lembro, o pastor lembrou aqui do dia em que ele aceitou Jesus. Irmãos, eu me lembro, vocês não acreditam, tem mais tempo, pastor, para mim sair falando isso aqui. Eu me lembro direitinho o dia em que eu, pela primeira vez, eu disse não para os meus colegas. Eu estava amarrado na esquina do meu bairro. Eu não conseguia sair da esquina. Meu pai mudou de bairro, eu ia a pé para outro bairro. Todo zumbi do bairro para ficar perto dos meus colegas. Dos meus colegas, eu ficava preso. Eu tenho colega que estava sentado na esquina do bairro até hoje. Passou 20 anos. Eu estava preso, eu entendo ele. Eu falei, cara, eu estava aí também, você não lembra? Quando nós tínhamos 17 anos, eu estava aí também, cara. Depois até hoje. Você já comprou essa cadeira aqui. Então, assim, eu era preso, eu era escravo. E eu não tomava decisões. Meus colegas falavam assim, nós vamos sair sexta-feira. Eu falava assim, eu quero comer hambúrguer. E que hambúrguer? Nós vamos lá no negócio lá do rodeio, que não sei do que. Eu não vou não, mas aí tava, eu falei, vou não quarta, falei, vou não quinta. Sexta-feira, eles já estavam combinando, todo mundo quarto, já falava, eu não tinha escolha. Eu ia, eu era escravo. Vocês estão entendendo? Eu simplesmente ia, porque eles falaram que tem que ir, nós vamos, meus amigos. Então eu estava preso. Vocês falaram assim, não, nós vamos roubar. Eu ia também. Não, nós vamos pegar esse carro, fazer 190 lá na rodovia. Eu não quero, eu tenho medo. Você é frouxo. Então eu vou também. Eu era escravo. E tinha um endemoniado a mais, né? Sempre tem um mais endemoniado na turma. E ele vai liderando. Vai entrando na sua mente. E você vai indo. É assim na faculdade, é assim no colégio. É assim no WhatsApp. É assim na turminha do Instagram. É assim que funciona. Sempre tem mais endemoniado. Mas tem uma
o meu colega, para ver sair desse lugar, Deus me levou lá para a Europa. Fiquei 6 meses em Londres, ministrando lá na Assembleia de Deus, o pastor Wesley Alves. Ah, de Deus, de vez em quando prega lá na Debras, lá né? Pastor Wesley, estava lá no início da igreja, comprei uma cadeira, eu tenho uma cadeira lá, comprei, para abençoar a obra de Deus da época. Eu fui para lá, fiquei 6 meses lá, para me poder romper o cordão umbilical. Mas eu me lembro, antes disso eu já estava liberto. Mas Deus me deu essa desintoxicada, sabe? Mas aconteceu assim, eu lembro direitinho, meu colega chegando sábado, uma festa no Parque de Exposições, camarote, ele me ligando um dia em quinta-feira, sexta-feira era sábado, eu falei assim, irmão, eu não vou. Irmão, eu estou em outra agora, estou em outra frequência, estou em outro ritmo, estou dançando outra música. Eu estou diferente, irmão, não vai dar. Não, mas o que é isso? Você está louco? Já comprei o convite. É camarote, estou passando aí. Irmãos, eles passaram lá sábado, 8 horas da noite. Eles não acreditaram que eu não ia. E pela primeira vez eu me lembro que eu consegui falar não. Aleluia, isso é liberdade. Eu consegui falar assim, não, eu vou para o meu quarto orar. Eu vou adorar a Deus. Hoje eu não vou sair. Hoje eu estou livre. Eu não vou com você. Assim, eles me chamam e dizem, você está ficando louco. Você está doido. Aqui está tudo pronto. Eu não, irmão, eu não vou. Não quero ir. Não vou. Que coisa boa. Não vou. Nunca tinha falado isso. Eu peitava meu pai, peitava minha mãe, peitava quem fosse, porque meus amigos estavam me chamando e eu ia. Vocês estão entendendo? Eu peitava todo mundo e eu ia. Você vai apanhar quando eu chegar aqui 4 horas da manhã, eu apanho, mas eu vou. Eu era rebelde. Eu era escravo. Escravo de sentimento, eu era carente. Mesmo tendo um pai com a Bíblia, meu pai era muito esperto. Meu pai via que eu estava saindo assim, saía 8 horas da noite, ele pegava a Bíblia, abria e ficava lá na porta, na porta da cozinha, por onde eu ia passar. Aí quando eu ia passar, ele falava assim, mas você lembra esse texto aqui? Esse versículo aqui? Eu lá, não, ninguém quer. Não, eu sei se está saindo. Não, pai, não está assado, não. Vem aqui comigo. Ele me colocava um versículo aqui. Eu, tá. Deus é tremendo. Ó, vigia, onde você vai? Sabe o que ele estava fazendo? Você pode ir. Eu vou te enfiar a faca. Você vai, mas você vai sangrando. Pode ir. Agora vai. Porque meu pai sempre confiou no poder da palavra de Deus. Glória a Deus. Ele dava o exemplo, sim. Mas ele também dava a palavra. Agora vai. Queridos, eu nunca pequei gostoso. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Eu nunca pequei gostoso. Porque meus colegas mexiam com as meninas, eu não conseguia. Tinha um negócio travando, tinha valor, tinha palavra, tinha alguma coisa. Eu não entendi isso, está entendendo? Sabe que coisa ruim, gente? É terrível. Irmão, depois que você já está pego, irmão, a palavra te pegou, você já está livre. Eu falo para o pessoal lá na igreja que vocês decidem. Ai, pastor, porque eu vou no rodeio. Você vai no rodeio, vai fazer um nego de Olinda lá. Você vai ficar lá com retardado lá, meu irmão, para que você vai fazer? Aí, olha que crise. Aí vai pro rodeio. Aí lá, o Espírito Santo fica. Não, filho. Ô filho, filha, o que você está fazendo aqui? Ô filho, eu te amo tanto. Fica lá. E você não pega, gostou? Entendi. Porque você tem outro dono agora. Amém? Você está comigo? Glória a Deus! Glória a Deus! Aí beleza, você foi, né? Aí você foi, voltar na igreja. Aí dá crise. Porque o diabo vem. O diabo entrou lá na ceia de Jesus. Você acha que ele não entra na igreja? Ele vem na igreja e ele começa. Mas é um hipócrita mesmo. Ontem estava lá, agora está aqui dando glória. Que vida miserável. Acabou, irmão, se a palavra te pegou, você está livre. Amém? Se você é de Jesus, é de Jesus. É melhor você mergulhar de cabeça de uma vez para você viver os melhores dias da sua vida. É melhor você se entregar a Ele de uma vez. Amém? Aleluia! Aleluia! Eu sei que a gente sentindo alguma coisa aqui. É a presença de Deus. Mas eu quero que você entenda o culto. Entenda o culto. Amém?
Meu Deus do céu, tem tanta coisa aqui. Vem comigo, eu vou abrir a Bíblia, abre a Bíblia comigo em Êxodo, está pertinho de Gênesis. Vou te falar que a gente trocou de dono. Êxodo capítulo 19. Quem tem glória dá glória aí, amém? Aleluia. Aleluia. Êxodo capítulo 19. Quem é rápido aí, quem tem a vida de Deus, fala glória a Deus. Êxodo 19, eu quero ler a partir do verso 5. Amém? Agora, pois, preste atenção na Bíblia, hein? Vamos ler. Agora, pois, se atentamente ouvirdes a minha voz e guardares o meu pacto, a minha aliança, então, o que está escrito aí? Sereis, na minha versão está escrito assim: sereis a minha possessão peculiar dentre todos os povos, porque minha é toda a terra. E vós sereis para mim reino sacerdotal e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Agora vamos lá para o Novo Testamento. Vamos andar muitos anos aqui, milhares de anos. Vá lá para a carta do apóstolo Pedro, em 1 Pedro capítulo 2. Vamos ver uma coisa aqui, vamos ver o cumprimento dessa palavra, amém? 1 Pedro capítulo 2. Eu vou chamar sua atenção para um detalhe, para você pegar aqui e entender. Fala assim: pastor, eu quero entender. Amém? Não, fala assim: eu quero entender, pastor. Amém, glória a Deus. 1 Pedro, né, que eu disse? 1 Pedro capítulo 2, no verso 9. Diz assim: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que outrora nem erais povo, e agora sois povo de Deus. Vós que não tinhais alcançado misericórdia, e agora a tendes alcançado. Qual que é o ponto meu aqui? Observe que na antiga aliança o verbo está no futuro. Está dizendo: vocês serão minhas propriedades particulares. Vocês ainda não são. Se vocês me obedecerem, se vocês se esforçar, se vocês, por mérito de vocês, conseguirem ter uma vida assim, regrada, bacana, então vocês serão. Antiga aliança, antes de Jesus chegar, antes de Jesus vir, a lei, ela só mostra o tanto que a gente é feio. As crianças, pega uma criança de 2 anos que ela é lindinha, bonitinha, maravilhosa. Aí você fala para ela assim: ah, meu amorzinho, não pode pegar esse copo, tá? Pode brincar, não pode pegar o copo. Dá uma regra para ela pra você ver. Aquela criancinha linda, bonitinha, maravilhosa, o mundo acabou para ela. E tudo que ela vê é o copo. E ela quer quebrar a regra. Ela quer quebrar. Você fala assim: não põe a mão na tomada. É só você falar. E você vai ver ela tomar choque. Porque ela está inclinada. Porque a lei tira a nossa beleza. E a lei mostra a nossa feiura. A lei não revela o caráter de Deus. Nunca revelou. A lei revela o nosso caráter. O quanto nós somos feios, pecadores, sujos. Então ele está dizendo algo muito difícil, impossível. Ele está dizendo: se vocês me obedecerem, ouvirem minha voz, se vocês conseguirem, então vocês serão. Eles não conseguiram. Não conseguiram. E toda a misericórdia de Deus e a graça de Deus está no Antigo Testamento, porque eles não conseguiram. É por isso que Jesus precisou vir. Quando Jesus veio e restaurou a condição que nós tínhamos caído, devolveu a autoridade e domínio à igreja, aos filhos. Quando Jesus veio, ele foi à cruz, e na cruz ele nos substituiu. Você consegue entender? E agora Pedro está dizendo assim: não é se você fizer isso, fazer aquilo, vocês serão. Não, agora Pedro está dizendo: vocês são, nós somos, nós não seremos mais, nós somos, não por mérito nosso, porque alguém pagou
conta. Nós estávamos escravos, nós tínhamos outro tutor, nós tínhamos um tirano em cima da gente. E Ele nos comprou, não foi com ouro e nem com prata. Ele nos comprou com o seu próprio sangue. E agora Ele nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. E nós não temos que fazer para ser. Alguém fez para que nós fôssemos. Aleluia! Esse é o espírito da fé. Você não vai ser, você é. Enquanto você ficar, eu vou ser curada, eu vou prosperar. E enquanto você ficar nessa, eu vou ser, você está andando na lei da antiga aliança. Está doente, irmão? A fé não nega a realidade, mas a fé molda a realidade que está chegando. A fé traz uma realidade nova. Então você diz: eu sou abençoado, eu sou próspero, eu sou curado, eu sou pregador da fé. E a minha esposa está me corrigindo o tempo todo, porque a gente é mestre de pregar e pregar. Vou quitar o carro no final do ano. Meu amor, misericórdia, como? Não tem fé mesmo, o que a gente está pregando? Quer falar comigo? Não, perdão, não, Jesus, nosso Senhor é maravilhoso, nós temos a bênção do Senhor, está para entrar uma grana aí para mim, aleluia. O espírito da fé diz que você é, e é assim que você anda em liberdade. Não adianta você pode estar sem nem um real no bolso, pode estar doendo, irmão, o diagnóstico médico pode vir, a situação pode estar aparecendo, mas você tem que se posicionar e dizer: eu não vou ser, eu já sou. Vocês estão entendendo isso? Lembra quando Jesus foi lá para ressuscitar Lázaro? Se o Senhor estivesse aqui, foi ano passado, meu irmão não teria morrido. Se estivesse, tem crente que, porque em 1970 a unção, o poder era diferente. Está ano passado. E tem outro tipo de crente, tem outro crente que fala assim, a outra falou assim: eu sei que na ressurreição ele vai, eu sou a ressurreição. Entende? A gente tem fé no passado e fé que vai acontecer, mas a fé é agora. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 11, lá no verso 1, no inglês está a palavrinha now. A fé é agora, é agora. A fé não é para o futuro, sabe, nem para o ano passado. Você pode ter expectativa, esperança, e é bom ter expectativa de que tudo vai acontecer, mas você precisa, se você quer viver liberdade de verdade, irmão, mete um sorriso no rosto, levanta pela manhã e fala assim: eu sou próspero, aleluia, eu sou cheio do Espírito Santo. Abre a boca, profetiza, fala: eu sou linda, eu sou maravilhosa, eu sou bonito, eu sou bênção, aleluia, glória a Deus. E vai abrir a porta, vai abrir, porque eu estou chegando, aleluia, vai dando glória, irmão, vai andando como filho de Deus, porque não é só dizer eu sou filho de Deus, eu sou liberto. Você tem que andar como liberto, parecer liberto. Não é só dizer eu sou de Jesus, eu sou salvo. Não, crê. O gato mia, o cachorro late e o crente crê. Você nunca mais vai esquecer disso. Jesus ensinava muito com exemplo, né? Então é bom exemplo, tá vendo? Vou repetir: o gato mia, o cachorro late e o crente crê. Aleluia! Crê, irmão. Por que você anda conversando? Eu falei com a minha igreja esse domingo lá. Por que vocês andam conversando com essa moinha, com essa fala, com essa brincadeira? Porque o governo, você viu o que o Lula falou? Irmão, eu não estou nem aí. O que Lula falou, o que a CNN falou, o que a Itatiaia noticiou. Estou nem aí. Enquanto mais eu vejo, eu fico com raiva do galo. E eu não vejo mesmo. Sabe, eu não estou vendo nada, irmão. Eu estou de olho no que Deus está falando, no que a palavra está dizendo. Eu preciso andar na palavra dele. Ai, Jesus. Vocês estão pegando aqui o espírito da fé? Porque sem fé não vai dar para ser livre, hein? Diz a Bíblia que sem fé é impossível agradar o seu Senhor, seu novo dono. Quando Adão pecou, trocou o dono. Quando Adão pecou, trocou tudo, mudou tudo. Mas quando Jesus veio, a Bíblia chama ele de segundo Adão. Ele veio restaurar todas as coisas. Ele remiu até a terra. Quando o sangue dele, ele suou sangue, pingou na terra e estava remindo a terra. Cada ação do Calvário teve uma atitude. Quando ele ressuscitou, irmãos, que coisa linda. Vocês lembram?
ele a caminho de Emaús, que coisa maravilhosa. Eu gosto de pensar que os 2 discípulos a caminho de Emaús eram um casal. Meu tempo deu? Esse tempo não é do tempo, não, né? Amém. Eu tenho mais uns 10 minutinhos. Posso pregar até amanhã? Glória a Deus. Olha só, eu gosto de pensar que aqueles 2 discípulos a caminho de Emaús, eles eram um casal. Por que eu gosto de pensar? Porque eu vejo muita coisa. Ele está remindo. A mulher foi muito indignada, né? Foi humilhada. Ela que pecou, não sei o que lá. Mas quando ele aparece na ressurreição, ele aparece para quem primeiro? Para uma mulher. E quando ele está então agora no caminho de Emaús com os 2 discípulos, vejam que os discípulos estão desanimados, não reconhecem eles. A Bíblia diz que os olhos estavam fechados. Sim ou não? Quem lembra daquele? Quem é estudioso da Bíblia? Os olhos deles estavam fechados, eles comeram. O que está acontecendo? Que tristeza é essa? Que papo é esse? Que resenha é essa? Você não leu o Jerusalém Post? Você não está vendo? De onde você vem? Você não está vendo que a gente mataram para Jesus, o profeta? Nós achávamos que ele era o Salvador e tal, e já é hoje o 3º dia. Tem uma notícia lá que não acharam, mas eles estão todos desanimados, tristes. E Jesus está andando com eles. Tudo que eles estão vendo é decepção. Entende? Mas o que aconteceu lá quando eles entraram em casa? Jesus deu uma palavra para eles e tal. Vocês são, não é possível. Ele deu uma aula bíblica para eles maravilhosa, né? Mas quando eles estão sentados na mesa, né? E aí abre, a partir do pão, os olhos espirituais deles se abrem e eles contemplam o quê? Jesus, a graça de Deus. Aleluia! Eles veem a bondade de Deus. Tudo que eles estavam vendo era derrota, era tristeza. Achei que era ele, não era. Sabe, nós estávamos enganados, estávamos voltando para aquele lugar. Então, olha como que Jesus está restaurando todas as coisas. Lá no Éden, quando os olhos se abriram para ver o quê? Para vergonha, para dor, para o medo, para o pânico, para a tristeza. Adão e Eva se esconderam. O pecado abriu os olhos dele para ver tudo aquilo que é ruim. Tudo que a lei entrou, sabe, a regra, então ficou tudo ruim. Mas agora quando eles estão, sabe, no caminho de Emaús, naquela casa, os olhos se abrem e tudo que eles veem é bondade, é vida, é poder, é ressurreição, é aquele desânimo sumiu. E eles desesperadamente voltaram, porque Jesus desapareceu, eles voltaram para Jerusalém de novo. Por quê? Porque agora estão motivados. Sabe, meus irmãos, a graça de Deus nos motiva, o relacionamento com Jesus nos motiva. A lei, dizer isso, não pode. Gente, ser cristão é muito mais do que pode, não pode. Você tem que começar a ter relacionamento, aí você sabe o que agrada a ele e o que não agrada. Você está entendendo? Se você relaciona, porque dentro desse texto que nós estamos lendo, escuta aqui, nós estamos falando de liberdade, de escravidão, de conceitos do que é ser livre. Havia uma lei lá em Israel, né? Quem lembra vai lembrar dessa lei, né? Que na sua apostila tributária, depois você vai chegar nesse lugar aí. Lá diz assim, havia uma lei em Israel que era a lei da escravatura, né? Que o camarada ele era escravo, ou aquela família era escrava, os filhos eram escravos, eles eram escravos e eles deveriam trabalhar 6 anos. No 7º ano, aquele patrão lá, aquele senhor, era obrigado a dar descanso. E no final de 49 anos, no 50º, né, no ano 50, acontecia que não importa se você era escravo, você era liberto, você era livre. E aí acontecia o que o pastor disse aqui. Muitos escravos, escute o que eu vou te dizer, muitos escravos, eles, como eles percebiam que estava tanto tempo com aquele senhor, eles então falavam assim, eu estou livre, agora 50 anos, irmão, pode ir, está liberado, é jubileu, pode ir. Eles falavam assim, não, eu quero ficar. Eu quero ficar. Não, mas aí você vai ficar se você quiser. Não, mas eu quero, vai ter que ter a marca, né? Então vai ter que furar a orelha aqui. Para você vai ser um escravo da orelha furada. Todo mundo que olhar para você vai falar assim, ele está aqui, mas ele pode ir embora a hora que ele quiser. Ele está aqui porque ele quer, porque ele ama o seu Senhor, né? E aí nós fazemos uma alusão a isso, porque quando nós mudamos de dono, nós temos um Senhor. Antes nós não tínhamos, nós tínhamos um tirano. Então não compare. Satanás era um tirano.
Deus é Senhor. Deus tem autoridade. Né? Deus é diferente. Deus é Deus. Deus é indescritível. Deus é Lord, né? Ele é educado, ele é gentil. Toda boa dádiva vem dele. Ele é um negócio diferente. Né? Entendeu, irmãos? Eu vi um pastor que teve uma visão de Jesus. Visão mesmo, visão aberta. Foi arrebatado. E ele disse assim que ele foi chegando no céu. E Jesus veio chegando, ele ficou com medo. No primeiro momento ele ficou com medo, naquela visão, e de repente Jesus foi chegando. Ele falou que cada vez que Jesus ia chegando mais perto, ele ia se sentindo mais em paz, ele ia se sentindo mais em casa. E ele disse que quando Jesus chegou perto dele, ele falou assim, tipo, Jesus deu tanta moral para ele. Irmão, você fala assim, irmão, dá uma moral aí. É gostoso ganhar uma moralzinha, né? Sabe quando alguém te elogia? Pô, patrão, vou dar uma moral para ele aqui. Então, mas pastor é demais, gente boa demais. É gostoso. Ele falou que à medida que Jesus ia chegando perto dele, Jesus ia dando moral para ele. Falou assim, rapaz, coisa boa você tá aqui. Sabe, ele começou a se sentir tão amado. Gente, vocês não têm ideia, Jesus é tão gente boa que eu não consigo descrever. Sabe quando você chega perto de uma pessoa e você se sente bem? Você nunca viu aquela pessoa, mas você fala assim, nossa, né? Não, que legal, parece que a gente conhece há tanto tempo. E ele foi chegando, e aí quando Jesus foi chegando perto dele, e Jesus falou algumas coisas para ele muito interessantes, mas ele marcou isso, sabe? Ele falou assim, Jesus é tão gostoso ficar perto dele. A gente parece. A Bíblia de João escreveu que assim como ele é, nós também somos. Né? Então ele é da família. A Bíblia chama Jesus de nosso irmão mais velho. Sabe, é alguém familiar. Né? É maravilhoso isso. Nós temos que entender essas verdades, porque é tão bom nós estarmos com esse relacionamento. Eu não sei como está a sua vida. Talvez você está vivendo um cristianismo sem relacionamento. Aí está sendo tentado. Você está cheio de não posso. Ai, eu não consigo. Ai, eu não dou conta. Você está distante. Tem que chegar perto. Tem que entrar no quarto, bater o joelhinho ali no chão, rolar para debaixo da cama. Não tem palavra, pastor, não sei nem orar. Rola para debaixo da cama, assim, Jesus, estou aqui debaixo da cama, eu não sei como foi, eu estou aqui. Fica lá, irmão. Se dormir debaixo da cama, eu dormi na presença do Senhor. Quantas vezes, mano, eu deitei no chão do meu escritório assim, eu não tinha palavra, não sabia nem chorar, não tinha lá, não tinha nada. Eu só falava assim, Espírito Santo, eu estou aqui. Ficava assim, até começava a dormir. Estou aqui. De repente, lá no meu espírito, eu começava a sentir. Passou 5 minutos, 10 minutinhos, cochilava, voltava, já vinha uma palavra. Eu te amo, Jesus. Daqui a pouco, eu estava sendo totalmente tomado pela presença de Deus. E o que você é lá na sua intimidade reflete aqui, sabia? Reflete lá no altar, reflete na sua casa, no trabalho, reflete em todo lugar. Quando você está na presença dele, não é porque você tem que ficar orando, falando o tempo todo. Não, tem crente que ora tanto, e quando Jesus quer falar com ele, não dá tempo. Orou 1h30, na hora que Jesus vai falar, agora vai me ouvir. Não, ele, aleluia, amém, glória a Deus. Ele sai. Já pegou o carro, lava jato? Não, para, relaxa, calma. Fala assim, Jesus, estou tirando essa 1 hora aqui só para o Senhor. Eu vou orar, cansei de orar, eu vou deitar. Não deita na cama não, viu? Deita no chão. Mostra para ele, eu estou aqui, não é para dormir não, estou aqui, vou ficar aqui. Até o Senhor despertar meu espírito, até o Senhor trazer alguma coisa dentro de mim, um louvor para me cantar, alguma coisa para me fazer, eu vou ficar aqui. E se você ficar lá 1 hora e não acontecer nada, você vai sair lá muito bem, sabe por quê? Você fala assim, eu fiquei 1 hora, eu dei 1 hora para Jesus. Fiquei 1 hora. E aí, irmão, ficou quanto tempo? Você ficou essa semana? Eu fiquei 1 hora. Não interessa se orou, em livros, você ficou 1 hora, você tirou aquele tempo de qualidade para ele. Eu te garanto, você não vai ficar 1 hora dormindo, não. O Espírito de Deus vai te visitar. Ele vai falar com você e você vai ser recompensado. Cristianismo é relacionamento. Viu? É esse conhecer a verdade que te liberta. Amém. Vamos aqui para Isaías capítulo, eu vou terminar aqui. Isaías capítulo 61. Vamos lá. Eu quero que você fique selado no seu coração essa realidade do Espírito da fé. Porque filhos de Deus libertos têm que andar no Espírito da fé. Isaías capítulo 61.
Eu vou te mostrar uma coisa aqui. Quem achou, fala amém. Pastor, tem quanto tempo? 15 minutos. Irmãos, eu estou com duas coisas que eu quero pedir perdão para os irmãos. Primeiro, que pregador que é pregador tem que ter um relógio. Eu não trouxe meu relógio. E outro, que eu estou sem gravata. Então, estou sem a gravata e sem um relógio. Mas os irmãos têm misericórdia de mim. Isaías 61, vamos lá. Diz assim, quem está comigo aí? Fala amém? Amém. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração e proclamar, olha aí, liberdade aos cativos, abertura de prisão aos presos, e apregoar o ano aceitável do Senhor, o jubileu. 50 anos, estou livre, não precisa mais ser escravo, né? E olha só, e o dia, repete comigo, e o dia da vingança do nosso Deus a consolar os tristes. Amém? Isaías 61 está falando que quando o Messias chegasse, essa era uma palavra que ele iria usar. Amém? E Jesus vai fazer isso em Lucas capítulo 4. Vamos lá, vamos ler a Bíblia, gente, senão não está bom, né? Lucas capítulo 4. Se você for achando, vai falando glória a Deus, eu sou livre, eu sou uma bênção. Tá para entrar uma grana aí para mim, fala assim, glória a Deus, aleluia, aleluia, toda expectativa, Deus é fiel. É assim, irmão, Deus é fiel, Ele não deixa nada faltar daqueles que o temem. Aleluia. Lucas capítulo 4, Jesus tinha sido tentado pelo diabo. Ele agora está voltando. No verso 14 diz assim: então voltou Jesus para a Galiléia no poder do Espírito. A sua fama correu por toda a circunvizinhança, ensinava na sinagoga deles, por todos era louvado. Quando ele chegou em Nazaré, onde ele foi criado, ele entrou numa sinagoga no dia de sábado, segundo o seu costume. Ele tinha o costume de ir na igreja, amém? E levantou-se para ler. Verso 17: foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías, e abrindo-o, achou o lugar em que estava escrito. Qual que é o lugar? É o lugar que nós lemos. Ele abriu lá no livro do profeta Isaías, exatamente naquele texto que a gente leu. Olha o que o texto diz. Ele leu. Vamos ver Jesus na sinagoga lendo. Vamos ver o que ele leu. O Espírito do Senhor está sobre mim, porquanto me ungiu para anunciar boas novas aos pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, e para pôr em liberdade os cativos, os oprimidos. Verso 19, quem está comigo aí, fala amém. Amém. E para proclamar o ano aceitável do Senhor, um jubileu. E aí a Bíblia diz que ele fecha o livro, devolve ao assistente e senta-se na cadeira que estava lá, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele, todo mundo olhando para ele. E ele então começa a dizer, sentado na cadeira. Que cadeira era essa? Dentro da sinagoga havia uma cadeira. Ninguém sentava na cadeira, porque essa cadeira era uma cadeira que estava esperando o Messias. Ninguém tinha ousadia de sentar ali, nem o sumo sacerdote, ninguém. Aquela cadeira era do Messias. Aí Jesus de Nazaré, o carpinteiro, volta depois de 40 dias de jejum, no poder do Espírito Santo. O homem estava... Ele entra, aí dão a ele, será que você está empolgado? Aí vem cá, lê aqui para nós. Na hora que ele abre, tinha o dia certinho de ler, caiu naquele dia, e ele lê exatamente o texto. Aí ele já começa a ler diferente, né? O Espírito do Senhor está sobre mim. Imagina ele ensinando assim. Ele não leu assim: o Espírito do Senhor está sobre mim. Não. Ele já começou assim: o Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me ungiu para pregar a liberdade, restaurar a visão do cego, libertar os cativos, tocar a chave na mão. Aí ele fala assim: olha, e apregoar é jubileu, liberdade, ninguém vai ficar mais escravo. Eu estou com a chave
fecha o livro. Só que eu fiz questão de ler com você lá em Isaías capítulo 61, que lá está escrito assim: e anunciar o dia da vingança do nosso Deus. Ele não falou isso. Ele parou no jubileu. Porque hoje ele está nessa coisa, sabe, de libertar as pessoas. Hoje ele é advogado. Eu não sei qual é a sua causa. Ele está aqui na casa e ele pode mudar a sua história agora. É só você crer. É só você crer, querido. Ele muda tudo agora. É só você crer. Esta é a verdade presente do cristianismo. Ele veio para libertar os cativos e oprimidos, restaurar a visão daqueles que estão cegos. Ele veio fazer isso. Olha que coisa linda. E ele não veio acusar você. Ele não veio julgar você. Ele não veio dizer assim: você vai para o inferno. Embora ele ensinou sobre o inferno. Ele não veio acusar que você é um pecador miserável que não tem como. É melhor apedrejar ela mesmo, porque não tem jeito. Se foi pego em adultério, dá um apedrejo. Não, ele não veio. Ele não está nessa pegada. Ele está como advogado, como salvador. É bom a gente aceitar. Se está ouvindo a voz dele hoje, ouça e obedeça. Porque um dia sim ele vai se manifestar como o dia da vingança, como o juiz. Nesse dia ele vai se manifestar como aquele que acusa, como aquele que manda para o inferno. Ele vai se apresentar ainda como desse jeito. Mas agora ele se manifesta diante deles dizendo assim: é jubileu. Glória a Deus. É tempo de liberdade. Ele fecha o livro, devolve ao assistente e, para, entre aspas, né, complicar mais as coisas, ele senta na cadeira. Imagina o pastor que estava lá, o quê? Ele senta na cadeira onde que ninguém sentava. Aí ele para concluir, fala assim: hoje se cumpriu essa palavra, e hoje eu sou o Messias, eu tenho poder. Aleluia! Aquele que nos liberta, a igreja, ele já veio. Jesus nos libertou poderosamente. Sabe qual é o nosso problema? É que a gente está olhando para aquilo que Jesus vai fazer. Não, olhe por aquilo que ele já fez. Nós estamos olhando para o cordeiro que foi morto. Não, olhe para trás, mas o cordeiro já o paralítico. E eles vão falar assim: vem cá na minha igreja, dá testemunho. Vem cá falar o que aconteceu. A sua vida pode mudar, minha jovem, se você começar a abrir a boca e crer, e confessar, e pensar. Aleluia, com a mente de Cristo. Fica de pé aí, porque o nosso tempo está estourando. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. A gente dever de casa acender a apostila, amém? Aleluia. Feche seus olhos. Eu preciso pensar com você algo aqui para a gente orar. Nós não podemos servir mais a Jesus, olha só, com a mentalidade apenas, note essa palavra, apenas de servos. Nós temos duas formas de andar com Deus. Nós somos filhos e também somos servos. Como filhos, nós temos direitos. Amém? É verdade. Como filhos, nós temos direitos. E como servos, nós temos deveres. Como filho, nós temos herança. Como filhos, você pode sentar na mesa. Você pode saber o que está acontecendo no céu. As últimas notícias de lá, ele pode dar um insight, uma revelação, uma palavra de conhecimento, uma palavra de sabedoria. Ele pode trazer uma sobre a sua vida. Porque você é filho. É só você entrar no caso e falar assim: pai, o que está acontecendo aí no Brasil? Como o senhor quer que eu ande? O que o senhor quer que eu pense? Pai, qual é a sua ideia? O que o senhor está pensando esses dias aqui para Divinópolis? O que o senhor está pensando? Essa é a mentalidade de filho. Ao invés de você entrar no quarto e ficar, vou tirar uma aula, vou ficar aqui, assim, o que o senhor está pensando para a minha vida? Quais são os planos para esses próximos, para esse finalzinho de segundo semestre agora? O que o senhor está pensando? Essa é a mentalidade de filho, você senta na mesa. E filho tem herança. Filho fala: diabo, sai daqui, porque meu pai, eu tenho um dono. Eu sou uma propriedade particular. Eu sou exclusivo de Deus. Deus requer a exclusividade da gente, viu? Deus requer a exclusividade da gente. Agora nós temos também que viver como servos. E como servos nós temos que
obedecer. Nós temos que dizer: sim, Senhor. Se Ele é Senhor, irmão, faz o que Ele manda. Nós só obedecemos. Mas se você está passando aí na lixa grossa, aí na lixa 40, a coisa está ruim para o seu lado, talvez você está andando só com a mentalidade de servo. E quem é mentalidade de servo, o servo não entra lá na casa, sabe? O servo fica do lado de fora, a janta está acontecendo. Sabe Davi era filho do seu pai, mas ele era como um servo. Ele não era convidado para a janta. Tem muita gente assim dentro da igreja, aquele filho pródigo dentro da igreja, sabe? Vive com a mentalidade de servo. Nós somos servos, nós servimos a Deus, nós fazemos a obra de Deus, nós damos duro, nós obedecemos, mas se a coisa começa a esquentar, meu irmão, o dinheiro não está entrando mais, doença para tudo quanto é lado. Para com esse negócio de servo um pouquinho e entra, vai pro colo do pai. Fala assim: papai, papai, grita, clama, socorro, pai. Papai. Jesus foi condenado porque chamou Deus de pai. Meu Deus. Jesus foi condenado porque chamou Deus de pai. Porque ele falou assim: eu sou da família. Eu sou da família. Eu não sou escravo. Eu não fico de longe. Qual que é a sua mentalidade? Não está com a mentalidade de servo apenas? Porque tem a hipergraça agora, né? Eu sou filho. Aí é só eu quero, eu posso, tudo. Então assim, não sou mais servo, não. Deus faz o que eu quero. É aqueles filhos mimados. Sabe aqueles filhos mimados? Né? Que a mãe não tem controle, o pai não tem controle, eles que comandam. Não, tem uma raça aí assim. Entendeu? Que é papai, e vive a vida de qualquer jeito, pecado, e é o papai, papai, né? Mas você vai olhar, não vive como filho. Aí tem outro extremo, os servos de Deus, as servas do Senhor, que obedecem, que vai para o jejum, vai para a vigília, mas também no desfruto das bênçãos. Tem quantos anos que não faz uma viagem, porque acha que não vai dar, sabe, o dinheiro não vai dar, esquece que seu pai é dono do ouro e da prata, dá só um passo, irmão, vai lá e fecha a viagem, fala assim: aleluia, papai vai me ajudar, dá para entrar o dinheiro aí para mim, aleluia. Você vai sair daqui com essa palavra na sua boca, amém? Tem um milagre na sua boca, tem um milagre na sua boca, sabe, dá para entrar o dinheiro aí para mim, você não esquece, vai chegar, Deus vai te abençoar, irmão. Comece a viver essa realidade. Então você vai entender a diferença de ser escravo e de ser servo. Nós somos escravos de Cristo, sim. Eu sei, Paulo disse isso, mas você precisa entender o conceito. Nós somos servos da orelha furada. O pastor de Deus falou que eu sou livre. Posso voltar a palavra se eu quiser, mas eu não sou bobo, eu sei escolher o que é melhor para mim. Deus me deu sanidade, Deus me deu entendimento. Glória a Deus, eu vou baixar. Tem gente que vai chegar no céu arrastando. Eu não, quero chegar pulando de nuvem em nuvem, de glória em glória. A Bíblia diz: aleluia, feche seus olhos. Liberdade está nesse lugar. Liberdade está nesse lugar. Aleluia, você é sarado, minha irmã. Você é curado, meu irmão. Você é próspero, meu irmão. Você é próspero, meu irmão. Aleluia, nós somos filhos de Deus. Alguém pagou a conta, pode entrar pela porta, pode passar, passa. Aleluia, pega a vitória nessa noite. Pega a vitória nessa noite. Você é filha, você é filho, você é filha. Sabe o que o Espírito Santo me fala aqui? Escuta, o Espírito Santo me fala, trouxe essa palavra no meu coração. O Espírito Santo mandou dizer para você que a aprovação tem data de validade, viu? Está vencendo hoje sua aprovação. Quem crê, pega. Quem não crê, espera o outro mundo. Amém? Futuro perfeito que vocês desejam. Receba a mente de Cristo. Receba a revelação. Receba entendimento. Receba a glória de Deus na sua vida. Liberdade está neste lugar. Seja livre.
reunião vai terminar, irmãos. Mas o culto não precisa terminar. A adoração não precisa parar. A pregação maravilhosa que está fluindo aqui não precisa parar. Você é templo do Espírito Santo. Então vá para casa profetizando. Eu congreguei 6 vezes na Assembleia de Deus em Londres. O meu pastor lá, o pastor Wesley, ele me enchia tanto da unção que eu entrava na rua de Londres, na rua da minha casa, e ele falava assim: quando você pisar na rua, é tanta glória, é tanto, e lá tem satanismo escancarado, lá tem tudo que você pensa de ruim. Mas quando você pisar na rua da sua casa, é tanta glória, é tanta luz, é tanto anjo, é demônio desesperado correndo. Eu era novo convertido, irmão. Você não sabe o que é um novo convertido, você não sabe disso. Eu parava na porta do cemitério e o irmão falava assim: e aí, demônio, você achou que meu Jesus ia ficar aí? Ele ressuscitou. Em português, ninguém entendia. Olha, quem é meio doido lá? Sabe por quê? Porque eu estava debaixo de uma unção profética. Sabe o que Samuel falou para Saul? Você vai por aqui, Saul, você vai passar ali nos filisteus ali, tem uns soldados ali, você vai ver uns 3 homens lá, continua, você vai ver uma turma de doidos descendo do monte, batendo da boca, cantando, saltando. Esse é um profeta, Saul. Aí é só você entrar no meio. Quando você entrar no meio, Saul, eu sei que você não sabe profetizar, mas entra no meio, Saul, sabe, fica perto deles. Quando você chegar perto deles, o Espírito do Senhor virá sobre você, e você será transformado em um novo homem. Vamos passar a pregar mais. José estava preso lá, sabe, pensando: meu Deus, a mulher de Potifar mandou pra casa, foi agora. De repente, 2 rapazes brigam lá em cima, o copeiro mole e o padeiro, né? E eles chegam, tudo chué, murcho, preso. Aí, quando eles entram lá, diz a Bíblia que quando ele chegou, o chefe da carceragem falou assim: aqui, José, cuida aqui, viu? Controla o negócio aqui. E aí José tá lá, e eles entraram tudo murcho. José sabia que eram oficiais do rei, começou a servi-los, né? E falou assim: ó, fica à vontade, o que eu quero fazer para ajudar vocês e tal. Foram dormir, gente. Foram dormir. Quando acordou, José levantou, olhou para ele, muito triste, ficou assustado. Estava assustado. O que foi que estão assustados? Sonhamos. Mas vocês não sonham? Comeu demais? Não é sonho de barriga cheia. Ele sonhou um negócio, eu sonhei outro, e foi tão vivo que nós estamos acordados desde madrugada. Ele fala pra mim, rapaz, porque o Deus que eu sigo revela sonhos. Fala pra mim, sabe por quê? Porque eu estou aqui por causa de um sonho. Fala pra mim, porque eu estou andando debaixo de uma unção de sonhos. Sabe o que acabou de acontecer com vocês? Vocês entraram dentro do meu domínio. Vocês entraram no ambiente onde o sonhador está, e por isso vocês começaram a sonhar. Saul entrou no meio dos profetas, por isso ele começou a profetizar. Quem está pegando aí? Estou te ajudando a você a andar com o Filho de Deus, tá? Quer adorar? Anda com o adorador. Quer prosperar? Anda com quem fala de prosperidade. Quer ser curado? Anda com quem gosta de saúde. Vai na academia, faz caminhada. Começa lá com esse povo, você vai ver se você vai ficar saudável. Quer dar glória? Para de ficar perto desse irmão aí que não dá glória de jeito nenhum, muda de cadeira. Mas seu irmão, no final do culto, no final do culto nós conversamos, você viu? Eu quero ficar perto daquela irmã lá, porque aquela irmã é de glória. Eu quero ficar aqui. Você não chora não? Chora não? A irmã foi cantar aqui, ela nem começou, já estava chorando. Você está perto dela, eu vou ficar perto dela. Vai que essa coisa me pega, eu vou chorar também. Estão entendendo? Essa unção, nós somos livres, irmãos. Somos livres. Não é para sermos influenciados, não. É para nós influenciarmos. A minha oração é que pessoas vão entrar em contato com você, vai ter a semana mudada. É bom demais, tipo assim, nossa, encontrei com o pastor Edmilson, a semana mudou. Ele falou um negócio para mim, me deu uma conexão, falou para mim procurar fulano, impactou meu mês, ganhei meu mês. Querido, eu quero declarar que pessoas vão entrar debaixo da sua unção. E ela vai, no final de semana ela vai parar e falar assim: não, mas peraí, o que é esse aqui? Oh, glória, é o Wellington. Peraí, eu encontrei com o Wellington quinta-feira.
falou, Deus vai te abençoar, Deus está contigo, ninguém vai te cobrar, não vai nada. Ele me deu uma palavra. Ele vai falar assim, gente, depois que ele falou que é negócio comigo, aqueles caras que queriam me bater não quer mais. Até o advogado falou que eu não vou ser preso mais. Ô irmão, o que você fez? O que é aquilo? Aprenda comigo. Vão lá na igreja da Assembleia de Deus lá. Tem gente que está com medo da agenda globalista, está com medo de não sei o que, está com medo, tem gente que pensa mais no anticristo do que em Cristo. Não, esse é o melhor momento para nós fazermos as coisas acontecerem. Você não nasceu nem antes nem depois, você está na geração certinha. Deus tem poder demais, irmãos. Não sai liderança na sua vida. Eu parei, sabe esse negócio de escravo? Eu termino aqui, pastor. Eu parei de usar aquela coisa assim, Deus vai te usar, irmão. Deus vai te usar. Deus usa mesmo, não tem problema não. Mas eu parei, que eu estou amadurecendo minha fala. Estou amadurecendo meus sentimentos, estou amadurecendo meus pensamentos. O Espírito Santo me corrigiu um dia lá na igreja, que eu falei que Deus vai te usar, irmão. O Espírito falou comigo, você não fala que eu vou usar, não. Fala que eu quero me mover através dele. E eu comecei a falar assim, o Espírito Santo vai mover-se através de você. Você vai estar lá na cozinha e vai mover. Como ontem. Você vai estar no trabalho, de repente ele vai se mover, porque o Espírito se move. Você não é escravo, meu irmão, você é filho. Você é filho. Amém, Deus, você não é marionete na mão do Espírito Santo, não. Não é igual terreiro, não, irmão. É diferente, é outro dono. Tem cavalo aqui não, irmão. Nós somos filhos de Deus. E o Espírito Santo é gentil, amoroso. Se você falar assim, Espírito Santo, vem aqui, me usa, pode usar, não tem problema na nomenclatura. É esse o ponto. Mas eu quero que você entenda o culto. Comece a falar com a pessoa assim, o Espírito Santo vai se mover em você, lá no seu trabalho. O Espírito Santo, na hora que você menos esperar, a pessoa vai estar chorando. Ela vai entrar debaixo. Irmão, a minha oração é para que se entrou dentro do seu carro, você nem precisa falar. A pessoa já vai falar assim, sabe, eu queria falar um negócio para você. Você já está vendo nosso serviço, mas... Entrou na sua casa, entrou no seu departamento. É esse tipo de filho. Há uma ardente expectativa desse mundo para que os filhos, aqueles que foram tirados da tirania do diabo, aqueles que não é mais escravo das trevas, filhos do reino, do amor do Pai. Nós temos um Pai, nós somos uma família, não de escravos. Não há mais escravidão. Paulo usou essa palavra algumas vezes, sabe? Para trazer entendimento devido ao contexto. Mas nós não somos mais escravos, nós somos filhos. Deixa Deus se mover, deixa Deus se mover. Eu estava pedindo ao Senhor que ministrasse no meu coração que hoje porque se Deus falasse comigo hoje, eu ia contar para vocês o que aconteceu com a gente ontem, bem rápido. Acabou o culto aqui, a gente foi para casa, eu rapidamente dormi. E eu tive um sonho. Ontem eu saí daqui impactado. Não acaba aqui. Aleluia. E no sonho nós estávamos exatamente nesse local que é onde a gente ministra o culto da palavra. Algumas irmãs eu via,
minha esposa e a irmã Rosângela eu via, mas as demais irmãs estavam assentadas, eu não lembro da face de nenhuma. Irmãos, eu lembro do evangelista Robson. E quando eu estava aqui na frente, eu ouvi um barulho de celular. E o celular tocava insistentemente no último banco do meu lado esquerdo. Eu olhei e falei, ninguém foi atender. E conforme eu passei pelo corredor, as irmãs estavam amedrontadas. E os irmãos em posição de quem estava dormindo sobre os bancos. Eu caminhei até o último banco. E o celular estava tocando nesse porta-copos. E quando eu olhei o celular, tinha um irmão prostrado no banco. E o celular de repente começa a falar, como se tivesse atendido. Era Satanás, o diabo falando no celular no último banco. As irmãs amedrontadas e alguns irmãos prostrados sobre o banco, como quem estava dormindo. E quando eu cheguei no último banco, a porta estava fechada. E de repente apareceu um portão aonde é a escada. E já não era no segundo andar, era lá embaixo. A porta começa a se abrir sozinha. E quando a porta começa a se abrir, o Espírito Santo diz assim para mim: lá fora tem uma legião que estava ministrando nesses celulares, chamada Meninos de Angola. Eu nunca fui macumbeiro, não sei nem o que é isso. Mas no sonho, o Espírito de Deus falava comigo: os meninos de Angola ficaram furiosos e começaram a se mover do lado de fora. Eu chamei o evangelista Robson e disse: vamos levantar as mãos aqui, porque ele não ficou aqui e ele também não vai ficar nesse bairro. Aleluia. E a gente, quando levantou a mão, o Senhor disse: entra para dentro da minha casa, porque agora eu vou abrir o céu e vou começar a derramar uma chuva de granizo, de fogo, gelo e fogo, e não vai ficar um demônio sequer nessa região. O pastor estava ministrando aqui que quando ele pisou o pé, Deus falou por meio do pastor: você vai pisar o pé e não vai ficar um demônio. Eu disse: Jesus, eu vou ter que contar para os irmãos aqui. Aleluia, porque eu levantei de madrugada e disse para minha esposa: você está acordada? Ela disse: estou. Estava numa tribulação terrível aqui. Eu disse: então o mistério é aqui mesmo. Dobra o joelho aí que nós vamos orar agora. E quando eu levantei da oração, eu contei para ela, o Espírito Santo dizia para mim: eu estou começando a tirar alguns que estão no sono da indolência, envolvidos demais com as coisas externas, e o diabo tem trazido um sono da indolência, mas os céus começaram a se abrir e chuvas do